Olá, tudo bem com você? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre citologia, essa ciência que estuda a célula. A gente vai falar sobre as organelas que elas possuem. Primeiro a gente vai dar uma relembrada aí como funcionam as células procarióticas e as células eucarióticas. E depois a gente vai falar sobre as organelas dela. Bora lá? Então já assina a minha chamadinha dando like nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Qual a organização, então, básica de uma célula, né? Qual é a organização básica dela? Como que ela é? Qual é o jeitão dela? O que vai acontecer? Aquele desenho que a gente faz lá no ensino fundamental. Todas as células vão ter uma membrana plasmática, um material genético, que pode estar ou não, né, dentro de alguma coisa, e um citoplasma. Então a gente vai estar falando hoje sobre isso, quais são as diferenças entre essas células. Ok? Olha só, aqui a gente tem dois tipos de células básicas, né? As células da Escherichia coli e uma célula animal qualquer. Então aqui a gente tem um exemplo de célula animal e aqui um exemplo de célula bacteriana, né? De bactéria, certo? Como o material genético dessa célula, ele está aqui, ó, disperso ao meio do citoplasma, estão vendo aqui o DNA? A gente fala que essa célula é uma célula procariótica. E essa célula aqui, como a gente tem esse material genético dentro do núcleo, e aqui a gente tem um nucleolo nessa região, e esse grandão aqui seria o núcleo, a gente vai chamar ela de célula eucariótica. Por que isso? Deixa eu anotar aqui, eucariótica. Por que isso? Porque o que significa procariótica? Pro é igual pré. Você não está aí fazendo pré-ENEM, pré-vestiba? Aquilo que vem antes do ENEM, antes do vestiba. E suponhamos que todos os eus que a gente tem no planeta sejam verdadeiros. Então, eu vem de verdadeiro. Verdadeiro o quê, gente? Carioteca. E o que é carioteca? Teca, aquilo que está em volta, certo? E cário, núcleo. Então, carioteca vem de ser o quê? A membrana nuclear, a membrana do núcleo. Joia? E como vai funcionar isso, então? Eucariótica é aquela que tem uma membrana verdadeira, que possui um núcleo chamado de núcleo verdadeiro, e procarionte é aquilo que vem antes da gente ter esse núcleo verdadeiro. Então a gente já tem uma dica aí. Quem são as mais antigas na natureza? As procarióticas, ok? E elas também são as mais pequenas e as mais simples, né? Eu não gosto de dizer que elas são menos evoluídas, porque se estamos todos vivendo no mesmo momento, teoricamente, temos alcançado os objetivos para estarmos até aqui, tá? Então elas são mais simples, as procarióticas, certo? E as eucarióticas são mais complexas. Se a gente conseguir dar uma observada aí, aqui a gente tem um maior número de organelas membranosas. Olha só, a gente consegue ter um preenchimento maior, né? A gente tem também, além de um grande número de organelas, aqui a gente vai ter citoesqueleto. Já aqui, elas são mais pequenininhas, elas não têm uma estrutura tão complexa, certo? A única organela que a gente vai encontrar tanto em bactérias e arqueo, né? Porque agora as bactérias não são consideradas mais indivíduos do reino Monera. Tanto em células eucarióticas, que a gente teria como exemplo, além da célula animal, célula vegetal, célula de protozoário, célula de fungo, células de algas, né? De algas eucarióticas, a gente vai ter o quê? Uma grande complexidade nas células eucarióticas e uma baixa complexidade nas células procarióticas, mas todo mundo se dá bem no ambiente em que a gente está inserido agora. Tá? A única organela que a gente vai ter aqui vão ser os ribossomos, que são iguais às que a gente tem aqui. E por que a gente tem esses ribossomos nessas organelas? Bora dar uma olhada. Qual é a função dos ribossomos? A principal função que a gente tem dos ribossomos, né, a função deles mesmo, é a síntese de proteínas. Anota isso daí que isso vale a pena. Síntese de proteínas. E o que significa sintetizar alguma coisa? Fabricar, produzir. Em biologia, sintetizar é basicamente isso. Então, ele sintetiza o quê? Proteínas. Alguns autores não consideram ribossomos como sendo organelas, outros sim. Deixa eu explicar para vocês pelo quê. Porque o corpinho deles, o formato deles, eles não possuem membranas. Eles são basicamente um RNA
associado com proteínas. Então, por isso que alguns não consideram. E vocês podem escutar ou ler alguma coisa falando que eles são organelas, existe isso também, não membranosas, ou seja, são organelas que não possuem membranas, certo? Membranas, ok? Então, esses são os ribossomos. Existem basicamente dois tipos de ribossomos: os ribossomos das células procarióticas e os ribossomos das células eucarióticas. Qual a diferença entre os ribossomos das células eucarióticas e das células procarióticas? Das procarióticas, eles são menores, eles são pequenos, e das eucarióticas, eles são maiores. O tipo de proteína também é um pouquinho diferente, e isso é legal até para a gente saber, porque é aí que vão atuar alguns antibióticos que a gente tem aí sendo vendido em grande quantidade. Então, daí você vai tomar um antibiótico, ele vai fazer mal para o ribossomo, que vai sintetizar as proteínas dessa bactéria, porém não vai fazer mal para os seus ribossomos que estão ali, ok? Outra organela que a gente tem, só que agora a gente vai falar das organelas que só são presentes nas células eucarióticas, ok? É o retículo endoplasmático. E o retículo endoplasmático, ele pode ser de dois tipos: um retículo chamado de liso e um retículo chamado rugoso. O retículo chamado de liso, ele também é chamado de agranular. E o retículo chamado de rugoso, ele também pode aparecer com o nome de granular, tá? Qual que é a diferença básica entre eles em relação a essa morfologia? O retículo rugoso ou granular, ele possui ribossomos na sua membrana. Já o retículo agranular, ele não possui ribossomos. Então aqui, não sei se vocês vão conseguir observar, a gente tem algumas pintinhas brancas. Agora eu estou fazendo umas maiores aqui em vermelho, só para a gente poder exemplificar que essa região aqui é o retículo endoplasmático rugoso, ok? E o retículo endoplasmático liso, ele não tem esses ribossomos associados na sua membrana. Beleza, mas qual é a diferença então em relação à funcionalidade, né? A fisiologia, o que eles vão estar produzindo ali? O retículo endoplasmático liso, ele está relacionado principalmente à síntese de lipídios. Tenta associar aí para mim: liso, lipídios, ácidos graxos, esteróides, são eles ali que vão estar sintetizando. E o retículo endoplasmático granular, como ele tem ribossomos, ele vai estar realizando síntese de quem? Síntese também de proteínas. Kátia, então tanto o ribossomo sozinho quanto o ribossomo associado, ele vai fazer síntese de proteína? Sim, e eu vou explicar para vocês o porquê. Vai acontecer mais ou menos assim. Suponhamos que eu comecei a fazer crochê. Estou lá fazendo crochê, e eu começo a vender crochê, ok? E de repente eu descubro um nicho de mercado muito bom que é fazer crochê para vender. Mas eu não dou conta de atender todo mundo. Eu atendo a minha família, os meus amigos, uma ou outra pessoa a mais que vem aqui. Então eu faço uma síntese de crochê pontual, local, ok? Aí eu comecei a ganhar muito dinheiro fazendo crochê e eu resolvi te convidar para fazer crochê comigo. E a gente resolveu chamar mais umas 40, 50 pessoas para começarem a fazer crochê, porque eu descobri que dá para fazer muito crochê. E a gente monta uma fábrica de crochê, de crocheteiros, né? Todo mundo ali fazendo crochê. O que vai acontecer? Agora a gente vai ter uma produção maior de crochê e vai conseguir atender outras cidades, outros estados, outros países, outros planetas, de repente, fazendo crochê. Mas que os marcianos descobrem que a gente faz um crochê maravilhoso e ficaremos todos ricos. Tudo bem. Volta para a Terra, Kátia. Tudo bem? Deu para entender esse exemplo do crochê? O retículo endoplasmático rugoso, ele é como se fosse uma cooperativa de ribossomos. São vários ribossomos produzindo proteínas ao mesmo tempo, sintetizando. Então ele não vai produzir só uma quantidade de proteínas que vai atender a necessidade daquela célula, entenderam? Ele vai começar a produzir uma quantidade de proteína maior que pode atender a necessidade do corpo. Exemplo, a gente tem aí uma grande produção de saliva nesse momento, que é uma enzima, né? A amilase salivar. E nesse caso é uma proteína, porque a gente sabe disso. E a gente vai ter, então, nessas células que estão ali na nossa boca, uma grande quantidade de proteínas. Só para vocês entenderem como funciona essa questão de retículo endoplasmático rugoso e ribossomo. Retículo endoplasmático rugoso produz proteína para exportação, ok?
Já que a gente montou a nossa cooperativa e viramos crocheteiros, digamos assim, né, e estamos fazendo aí essa grande quantidade de proteínas, a gente vai precisar do complexo de Golgi ou Golgiense para fazer o quê? O armazenamento, o empacotamento e o direcionamento do material que a gente está produzindo. Então, o complexo Golgiense, ele faz isso com as nossas proteínas. Ele armazena, empacota, tá? Anota aí. Empacota e direciona as nossas proteínas. Direciona, certo? Então, essas são algumas das funções do complexo Golgiense. Então, ele vai ver se essa proteína foi bem produzida, se essa proteína... Qual é o controle de qualidade dessas proteínas que essa cooperativa está fazendo? Ele que vai ver. Além disso, ele tem outras funções. Quais são elas? Formação de lipídios, que é a próxima organela que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela, formação de lipídios, certo? Outra função, formação do acrossoma. Você sabe o que é acrossoma? Acrossoma é uma região do espermatozoide. Então, a gente tem, por exemplo, um espermatozoide aqui, faz de conta que eu sei desenhar um espermatozoide, e aqui a gente tem o acrossoma, que seria mais ou menos o capacete do espermatozoide, acrossoma. E ele leva ali uma grande quantidade de substância que, na hora que esse espermatozoide encontrar o óvulo, ele vai conseguir fazer um furinho, um buiaco lá na membrana do ovócito. E com isso a gente vai ter a probabilidade do espermatozoide se encontrar com o ovócito e vai formar uma criança linda, tá bom? Tudo bem? Outra função dele é a formação da lamela média. E o que é a lamela média? A lamela média é uma ajuda que a célula vegetal vai ter, que é fornecida por ele, para digerir a parede celular, porque a divisão da parede celular é complicada, certo? A célula vegetal, para ela se dividir, ela precisa digerir a parede celular. Então, isso a gente tem graças à lamela média, que é formada pelo complexo Golgiense, certo? Outra organela que a gente tem que é super importante são os lisossomos. E qual que é a principal função deles? A função principal dos lisossomos é uma digestão celular. Quando essa digestão é do tipo da própria célula, a gente chama de autofagia. Quando é alguma coisa que a célula ingeriu, a gente chama de heterofagia. Auto, eu mesmo, autoconhecimento. Hétero, o diferente, ok? O outro. Então, a autofagia, uma parte dela, e hétero, algo que seja diferente a ela. Exemplo de autofagia. Tem uma organela lá, suponhamos que tem uma organela lá dentro da célula que não está trabalhando legal, uma mitocôndria. O que o lisossomo faz? Ele vai até a mitocôndria e digere ela. Então, é um processo de autofagia, certo? Intracelular nesse caso. Mas a gente tem o exemplo da cauda do girino também, que vocês já devem conhecer de cor. Como que essa cauda do girino vai ser digerida? Autofagia. E heterofagia? Heterofagia é aquele caso que a gente tem, por exemplo, uma ameba e ela digere alguma coisa, vamos dizer que é uma estrelinha aqui, tá? E ela engloba através dos seus pseudópodes alguma coisa e de repente essa estrelinha começa a aparecer lá dentro dessa ameba, né? Vamos supor aqui no próximo desenho, a gente vai colocar a estrelinha ali dentro, isso aqui é um núcleo, né? E aqui a gente tem a estrelinha. E os lisossomos, que estão ali chamados lisossomos primários, são aqueles que não comeram ninguém, não digeriram ninguém até então, vão se direcionar e vão se unir esses vacúolos, né, e vão formar os lisossomos chamados de lisossomos secundários, né, porque eles vão estar ali digerindo a nossa estrelinha, ou o nosso vírus, ou a nossa bactéria, ou o nosso protozoário que a ameba resolveu. Heterofagia, algo que não pertence à célula ou ao corpo, né? Então a gente tem esses dois tipos aí que podem ser fagofagia, quando for sólido, ou pinofagia, quando for líquido, certo? Aí a gente está chegando nos peroxomos, que dizem que podem ter uma origem parecidas com cloroplasto e mitocôndria, que a gente vai deixar para a próxima aula, né? Mas eles fazem o quê? Eles ajudam em dois momentos. Eles têm duas enzimas muito importantes. Eles têm uma enzimas chamadas oxidases, né?
E catalases. E o que ele faz? Então, basicamente, ele ajuda a gente de catalase. Ele ajuda a gente no processo de digestão, principalmente de ácidos graxos, né? Que daí ele vai estar formando lá um radical livre, que é o H2O2, o peróxido de hidrogênio, mas automaticamente a catalase vem e neutraliza o H2O2, dando origem à água mais oxigênio. Vamos balancear essa reação química aqui, certo? Então, as oxidases vão agir sobre os lipídios, vai formar para preparar para entrar lá na respiração celular, acetil-CoA, vai preparar essas substâncias para entrar na cadeia transportadora de elétron, vai formar peróxido de hidrogênio ou água oxigenada, e isso daí vai ser quebrado de forma que não fica nociva para as células em água e oxigênio, ok? E por último, na aula de hoje, a gente vai falar dos glioxomos, que são também um tipo de peroxissomo. Vocês podem achar mais ou menos isso também na literatura. Mas eles são encontrados principalmente em células vegetais e principalmente em sementes, ok? Por quê? Porque eu até coloquei aqui uma imagem de uma semente para a gente não esquecer disso. Porque eles vão fazer o quê? Eles vão hidrolisar o acetil-CoA através dessas enzimas para liberar energia para o desenvolvimento da nossa plantinha. Então você colocou a plantinha lá, ela vai desenvolver as radículas e vai crescer e vai dar origem a uma nova planta. Suponhamos que isso aqui seja uma planta, uma flor. Que lindo esse desenho. Pode falar a verdade, você não gostou do desenho. E essa planta vai germinar graças a eles. Então eles são principalmente importantes nas sementes, porque a mamãe, a planta mãe, deixou um monte de substâncias de armazenamento ali, carboidratos e lipídios, e precisa metabolizar isso. Então os glioxomos vêm para fazer isso. Essa é a primeira parte dessa aula sobre organelas, tá? Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, biologia, _ insta, tá? E se inscreva no canal. Até um próximo momento, até uma próxima aula. Beijo, tchau!